A igreja de Corinto, ela tinha muitos questionamentos quanto à ressurreição dos mortos, né? Com que tipo de corpo nós vamos ressuscitar? E Paulo, ele vai trazer ali um capítulo inteiro falando de ressurreição. E na verdade aqui, hoje eu não vou ler todo ele, só alguns trechinhos, porque eu quero ler mais textos. 1 Coríntios 15, versículo 35, Paulo vai dizer o seguinte: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Aí ele diz, versículo 42, assim será na ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. Ou seja, Paulo está declarando, vocês vão ter um corpo que nunca mais vai perecer. E ele vai fortalecer essa ideia de imperecível quando ele falar de imortalidade mais à frente. E Paulo diz o seguinte, versículo 43, ele é semeado em desonra e ressuscita em glória. Paulo está falando que nós vamos ter um corpo que ele é semeado em desonra e ele vai ressuscitar em glória, não mais suscetível à carnalidade, ao pecado, inclinado à velha natureza. Nós vamos ter agora um corpo, né, glorificado, inclinado para um novo homem. Versículo 44, Paulo continua dizendo, ele é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Nós já vamos falar sobre esse corpo espiritual. Versículo 44 ainda diz, se há também corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 51, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, mesmo que você não mora para ressuscitar com um novo corpo, os que estiverem vivos também serão transformados num abrir e fechar de olhos. E o texto diz para nós, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a sétima da qual eu acabei de ler para vocês, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós, está falando dos que ainda estiverem vivos, seremos transformados. Versículo 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, a morte foi destruída pela vitória. O capítulo todo, embora eu só tenha lido alguns trechinhos, ele trata da ressurreição dos mortos. E talvez uma das principais promessas feitas por Jesus, a bendita esperança que todo cristão tem e que deveria ser pregada com mais frequência nas igrejas, é de que eu e você vamos ressuscitar. Não é para menos que o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 6, ele lista a ressurreição, a doutrina da ressurreição dos mortos como sendo um dos princípios elementares que eles ensinavam para a igreja naqueles dias. Por isso que eu fortaleço a ideia de que a ressurreição deveria ser um assunto pregado com mais frequência nas igrejas. Então, prestem atenção, Paulo está dizendo que o nosso corpo será transformado, nós teremos um corpo glorificado, um corpo que é semeado em fraqueza, mas que ressuscita em poder, um corpo em glória, um corpo que não é mais suscetível às mesmas limitações que hoje nós temos, mas um corpo imortal, ou seja, não mais sujeito à morte e, portanto, também não mais sujeita ao pecado, à velha natureza. Visto que a palavra de Deus diz que o pecado é que gera a morte. Então, além de termos um corpo que não será mais mortal, ele também não será mais sujeito ao pecado. Já que o apóstolo Paulo fala que nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo transformado, imortal, um corpo que ele não será mais suscetível às mesmas fraquezas e limitações que nós temos hoje, a grande pergunta que eu quero fazer para vocês nesse vídeo é: como será esse nosso corpo glorificado por ocasião da vinda de Jesus e da ressurreição dos mortos? A verdade é que, embora a gente não consiga decifrar com clareza todos os aspectos, eu acredito que há muitos textos que possam nos levar, pelo menos, a começar a ter uma compreensão, ou pelo menos olhar um pouquinho para o futuro daquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda. Então, embora eu não vá ter todas as respostas para vocês de como será esse corpo glorificado, eu quero citar aqui alguns indícios de que nós encontramos nas Escrituras.
Certa vez, Jesus ele é questionado pelos saduceus sobre esse assunto da ressurreição dos mortos, porque os saduceus eles não criam em aparição de anjos e nem em ressurreição dos mortos. E quando Jesus é questionado, eles perguntam para Jesus. Jesus teve uma mulher que ela foi casada com 7 irmãos. Os 7 irmãos morreram e por fim ela morreu também. No céu, com quem que ela vai casar? Com quem que ela vai ser desposada dos 7, já que aqui na terra ela casou com os 7? E aí Jesus faz uma declaração. Jesus diz assim: vocês eram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A verdade é que Jesus diz que no céu não se dá em casamento, porque lá no céu nós seremos como os anjos. Então, embora muitas vezes a gente olhe só para a questão de que lá não vai haver casamento, não vai talvez haver sexualidade, como nós temos hoje de macho e fêmea, não sei como é essa situação, mas na verdade Jesus ele faz uma declaração: lá nós seremos como os anjos, ou seja, dá a entender que o nosso corpo glorificado ele vai ter aspectos semelhantes aos que os anjos têm hoje. Lembre, então, que Jesus está dando aqui, na verdade, é uma pista de como será o nosso corpo glorificado. Ele provavelmente vai ter aspectos que sejam semelhantes ao corpo angelical, corpo que os anjos hoje têm. Outro detalhe é que o apóstolo Paulo ele vai fazer a seguinte declaração aos filipenses. Prestem atenção, Filipenses 3, versículo 20 ao versículo 21. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Prestaram atenção? O texto está falando que quando Jesus vier por ocasião da sua vinda, ele com o seu poder vai transformar. Está falando da ressurreição dos mortos, está falando daqueles que estiverem vivos que terão os seus corpos transformados. Paulo diz que ele transformará o nosso corpo humilhado para sermos semelhantes. Prestem atenção nessa palavra, semelhantes ao seu corpo glorificado. Paulo está declarando que nós vamos ter um corpo glorificado semelhante ao corpo que Jesus tem hoje, depois que ele ressuscitou, quando ele teve o seu corpo glorificado. E nós vamos perceber que essa verdade ensinada por Paulo aos Filipenses, ela foi ensinada pelo apóstolo Paulo em outras cartas também, porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, o capítulo da ressurreição, Paulo também fala disso, com outras palavras. Versículo 49 ele diz: assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, ou seja, assim como hoje nós temos a imagem de Adão, ele diz, nós também teremos a imagem do homem celestial. Ele está falando, assim como nós temos a imagem de Adão, hoje nós vamos ter a imagem de Cristo com seu corpo glorificado. A verdade é que estes textos estão afirmando que o nosso corpo glorificado ele será como o corpo de Jesus após a ressurreição. E aqui nós podemos explorar essa pista. Como é que era o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou? Vamos ler alguns textos para meditarmos nessa ideia. Quando Jesus está indo a caminho de Emaús, que ele encontra aqueles 2 discípulos que estavam voltando para casa, prestem atenção em 2 coisas importantes que nós vamos destacar sobre o corpo glorificado de Jesus. Lucas 24, 29 diz o seguinte: mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Está dizendo, Jesus pegou o pão com a sua mão, deu graças e partiu e deu a eles. Está dizendo, Jesus ele alcançou o pão. Jesus tinha um corpo tangível que podia pegar as coisas. Um corpo que, vamos dizer, um corpo material. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. 2 coisas que eu quero destacar nesse texto sobre o novo corpo, o corpo glorificado de Jesus, é que Jesus tinha um corpo tangível, um corpo que interagia com a matéria, podia pegar, podia partir, podia alcançar.
Então é um corpo que ele não é apenas uma fumaça, apenas uma luz, apenas um espírito, um vento, não. É um corpo com forma física. É isso que o texto está dizendo para nós. Porém, a segunda coisa que eu quero destacar é que, embora fosse um corpo tangível, que interagisse com a matéria, ainda assim o texto diz que era um corpo que não estava limitado ao tempo e espaço que hoje o nosso corpo está limitado. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles reconheceram que era Jesus, a Bíblia diz que Jesus desapareceu à vista deles. Ou seja, é um corpo que não está mais limitado ao espaço-tempo. Tá? Então aqui são algumas características. Se o apóstolo Paulo diz que assim como nós temos hoje um corpo semelhante ao primeiro homem, o homem terreno, Adão, e que nós vamos ter um corpo glorificado semelhante ao homem celestial, está dizendo que o nosso corpo também vai ter aspectos como o de Jesus. O apóstolo Paulo ele diz aos Filipenses, como eu acabei de ler para vocês, que ele vai transformar esse nosso corpo humilhado para sermos semelhantes ao seu corpo glorificado, ao seu corpo glorioso. Então, há aspectos do corpo de Jesus glorificado que nós também vamos ter. Porém, esse relato dos discípulos ele é muito importante porque ele diz que quando os 2 discípulos viram Jesus desaparecer das suas vistas, eles voltam correndo para onde estão os 10 discípulos e vão contar para eles que eles tinham se encontrado com Jesus. E prestem atenção no que o relato continua dizendo para nós porque ele é muito revelador, trazendo informações de como era o corpo glorificado de Jesus e provavelmente pistas de como será o nosso corpo, já que Paulo diz que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Lucas 24:35 diz o seguinte, é a continuação do caminho de Emaús. Versículo 35. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E quando falava sobre isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja convosco. Eles ficaram assustados e com medos, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Jesus está falando, vejam, tá? Toquem e vejam, um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Versículo 40, tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, que ele lhes perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Gente, aqui tem muita informação sobre o corpo glorificado que Jesus tinha depois da ressurreição. Primeira informação que nós vamos ter, Jesus, ele tem um corpo, como eu já disse anteriormente, que não era mais sujeito ao espaço-tempo, porque se vocês verem outros relatos, eles estavam trancados com medo de perseguição, com medo dos judeus, com medo dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. E o texto está dizendo para nós que Jesus aparece sem abrir uma porta, sem bater, simplesmente, ou ele foi teletransportado ou ele atravessou parede, eu não sei, mas o texto está dizendo para nós que Jesus apareceu na presença deles e eles ficaram assustados pensando que estavam vendo um espírito de Jesus. Mas a verdade é que o próprio Jesus diz, sou eu, toquem nas minhas mãos, vejam os meus pés. E aí Jesus faz a declaração, um espírito não tem carne e ossos. E aqui nós precisamos lembrar de alguns textos bíblicos. Porque o apóstolo Paulo disse, se não me falha a memória, no livro de Hebreus, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que hoje esse corpo que é corruptível, carne e sangue, não vão herdar o reino de Deus. Que nós vamos ter um corpo espiritual. Mas Jesus está falando que o seu corpo glorificado tinha carne e ossos. Tá? Então, o que nós podemos entender?
que nós vamos ter um corpo tangível que pode ser tocado, que não está sujeito a espaço, tempo, mas um corpo que, embora tenha algum tipo de matéria, ainda assim não é a mesma matéria que nós temos hoje. Vai ser um corpo glorificado, um corpo diferente do que temos atualmente. E aqui há uma revelação que eu acho muito importante. O texto diz que Jesus chega para eles e diz: olha, gente, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eu estou com fome. E os discípulos lhe dão um peixe e ele come. O que isso mostra para a gente? Que Jesus, com seu corpo glorificado, podia comer. Embora eu acredito que não vai ser mais uma via de regra, que se não comermos como hoje, se hoje a gente ficar sem comer, a gente morre de fome. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo imortal, ou seja, se você não comer, você não morre, porque o seu corpo é imortal. Porém, ainda assim, o texto vai dizer para nós, as Escrituras vão revelar que, embora o seu corpo é imortal, não seja mais necessário comer, ainda assim ele vai mostrar que nós vamos poder se alimentar, que nós vamos poder provar e experimentar coisas. E não é para menos. Quando a gente fala das bodas do Cordeiro, o próprio Jesus diz que bem-aventurados os servos, os fiéis, aquele que ele encontrar fiel quando ele voltar, porque ele, cingindo-se, vai nos servir na mesa. O próprio Jesus diz que vai haver banquete no céu, vai haver banquete depois da ressurreição, porque ele fala o quê? Que muitos virão do Oriente, virão do Ocidente e se assentarão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que são chamados para o banquete do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. Então, vai haver, de certa forma ali, uma possibilidade de a gente poder comer, poder se alimentar, embora não seja mais necessário. O corpo não necessite mais disso para sobreviver, porque será um corpo imortal. Então, vocês percebem que há muitos textos, como eu disse, não tem como a gente se aprofundar e descobrir com toda clareza como vai ser esse corpo glorificado. O que eu estou, na verdade, é apenas aranhando, especulando um pouquinho de como pode ser esse corpo glorificado que nos aguarda. Outro texto que me chama muita atenção também está na ressurreição de Jesus, nos momentos após a ressurreição. Quando Jesus aparece a primeira vez para os discípulos, havia apenas 10 discípulos, mais os 2 que estavam a caminho de Emaús e mais ali algumas mulheres trancados naquela casa. Judas já não estava mais, porque Judas traiu e havia se suicidado, e também não estava Tomé, segundo o relato, nessa primeira vez que Jesus aparece aos discípulos no lugar onde eles estavam escondidos e reunidos com tudo trancado. O relato no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 em diante, ele relata essa aparição de Jesus no meio dos discípulos após a sua ressurreição. E esse texto ele vai declarar que Tomé não estava presente quando Jesus aparece da primeira vez. E olha só o que o texto diz. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Paz, e disse, paz seja com vocês. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, nós vimos Jesus, mas ele lhes disse, se eu não vir a marca dos pregos na sua mão, se eu não colocar o dedo onde estavam os pregos, e se eu não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Olha o que o texto diz, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloca aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. E disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você viu, você crê, felizes os que não viram e creem. Prestar atenção de novo nesse relato, o relato ele não está falando só da incredulidade de Tomé naquela ocasião. Pelo contrário, o relato ele está mostrando também como era o corpo glorificado de Jesus. Como eu já disse anteriormente, um corpo que atravessava a parede, que aparecia e desaparecia, não mais sujeito ao espaço-tempo. Um corpo que, segundo
nós lemos nesse relato, ele é tangível, ele pode ser tocado, porque Jesus estava dizendo para Tomé, vem aqui, ó, toca aqui na marca das minhas mãos, bota o dedo aqui onde fui transpassado pela lança. Ou seja, era um corpo que tinha forma, que podia tocar, né, que podia ser tocado, sentido. Ele era tangível. Com certeza não mais da mesma matéria que hoje temos, mas ainda assim um corpo tangível. Agora, o relato, além de falar que era um corpo tangível, um corpo que não é mais sujeito a tempo e espaço, porque pode aparecer e desaparecer, um terceiro aspecto que eu quero destacar ainda é que, embora o corpo de Jesus fosse tangível, pudesse ser tocado, pudesse ser apalpado, tivesse uma forma, embora o corpo de Jesus também não estivesse mais sujeito ao espaço, tempo de ter que se locomover, ele podia aparecer e desaparecer a hora que ele quisesse, ainda assim nós vamos perceber que alguns aspectos do corpo de Jesus não são mais o mesmo, porque os próprios discípulos não o reconhecem a caminho de Emaús, tá? De primeiro momento. Então, alguns aspectos devem ter mudado nesse corpo glorificado. Porém, alguns aspectos eles são preservados, porque Jesus ainda tinha marca nas mãos, a marca da lança que havia lhe transpassado. Tá? Então, eu entendo que, né, e lembrem que aqui são só algumas especulações que nós estamos fazendo, tá? De que esse corpo glorificado ele vai ter aspectos diferentes desse nosso corpo que hoje temos, mas algumas características elas vão ser preservadas. Tá? Então, é um corpo tangível que pode ser tocado, um corpo que vai ter algum tipo de matéria, embora não seja um corpo de carne e sangue, como o Hebreus diz, porque ele não pode herdar o reino de Deus, ainda assim é um corpo de uma matéria, só que diferente da que temos hoje, porque a Bíblia diz, vai ser transformado, né? Um corpo tangível que pode ser tocado, pode ser sentido, pode se alimentar, embora não dependa mais disso, e um corpo que não vai ser mais limitado ao tempo e espaço, vai poder, como parece até série científica, né? Se teletransportar, aparecer e desaparecer. Então pensa só em como vai ser esse corpo glorificado do qual Jesus fala que nós vamos ter quando ressuscitarmos. Porém, eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma última colocação e deixando uma pergunta para vocês. Os nossos corpos glorificados, aqueles que morreram em Cristo e que vão ressuscitar, ou nós que estivermos vivos, se assim acontecer por ocasião da vinda de Jesus, os nossos corpos glorificados, eles serão todos iguais? Você vai entender por que eu vou fazer essa pergunta. E nós vamos falar mais desse assunto no próximo vídeo, quando falarmos sobre galardão, sobre a recompensa dos santos, dos justos. Um texto que me chama muita atenção é 1 Coríntios 15, capítulo da ressurreição, onde Paulo diz o seguinte: ele está falando que vai haver diferença no corpo glorificado de cada pessoa. E presta atenção como a gente percebe que há diferença. Paulo diz assim no versículo 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo virão? Versículo 40. Há corpos celestes, Paulo está usando uma ilustração dos astros, para dizer que os astros não são iguais, e assim também vai ser o nosso corpo, não vai ser todo mundo igual. Ele diz, versículo 40, há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Agora prestem atenção nesse versículo 41, quando Paulo ele vai fazer essa comparação entre os astros. Ele diz, um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Aí ele vai dizer no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Paulo, ele faz uma colocação ao falar de ressurreição, ele linka com trabalho. Mas o que eu aprendo com esse último texto que eu quero citar para vocês? É que, embora todos nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo transformado por ocasião da ressurreição dos mortos e da vinda de Jesus, né, do arrebatamento, a verdade é que nem todo mundo vai ter o mesmo corpo glorificado ou
com o mesmo esplendor, com a mesma glória. Por quê? Porque isso também está muito ligado aos galardões, às recompensas dos santos. E isso nós vamos ver só no próximo vídeo. Mas eu quero só deixar uma pitadinha aqui para vocês. O exemplo que Paulo está citando aqui para explicar que nós vamos ter corpos diferentes, embora todo mundo receba um corpo glorificado. E é essa figura que Paulo está usando quando ele conecta a ressurreição com os astros. Ele diz que uma é a glória do sol, uma é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. E até mesmo entre as estrelas existe um resplendor diferente. Umas brilham mais, outras brilham menos. Paulo está dizendo que vai ser assim na ressurreição. Uns vão ter um corpo glorificado com maior esplendor, com maior glória, outros com menos. E eu creio que isso está inteiramente ligado com o que nós vamos falar no próximo vídeo, quando tratarmos dos galardões, da recompensa dos santos. Mas é isso que eu quero que você preste atenção. Vai haver ressurreição dos mortos, vai haver um corpo glorificado, um corpo com certeza diferente do corpo que nós temos hoje, perecível, um corpo imortal, um corpo que não está mais sujeito às leis e às limitações que nós temos hoje, um corpo que não perece mais. E olha só que interessante, Paulo está dizendo assim aqui, muito desse nosso corpo glorificado também está ligado às recompensas, aos galardões. E eu gosto desse texto quando ele fala, ele compara ali que até mesmo entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Porque se nós lembrarmos no livro de Apocalipse, o próprio Jesus diz que ele era aquele que tinha 7 estrelas na sua mão. E ele diz, quem são as estrelas? São os 7 anjos das 7 igrejas, ou seja, os líderes, os pastores. A estrela, ela sim simboliza homens de Deus que trabalham na obra, que trabalham no reino de Deus. E é isso que eu quero que vocês percebam, que nós somos como estrelas de Deus. Se vocês lembrarem do sonho de José lá no Velho Testamento, nós tínhamos lá o pai e a mãe de José simbolizados pelo sol e a lua e os irmãos simbolizados por estrelas. Tá? Então as estrelas, sim, elas são símbolos que apontam para nós, tanto no Velho como no Novo Testamento, tanto no sonho de José como no livro de Apocalipse. Mas é isso que eu quero que vocês percebam. Paulo está falando que na ressurreição, até entre estrela e estrela, haverá esplendores diferentes. Basta você olhar para o céu, você vai ver estrelas que brilham mais ou que parecem refletir mais, que tem lá a sua justificativa, né, que porque está mais próxima, porque está mais longe, porque é maior, porque é menor, não importa. Paulo está citando um exemplo. Ele está dizendo que assim como a gente olha para o céu e a gente vê estrelas que brilham mais e outras que brilham menos, assim vai ser no dia da ressurreição. Vai ter pessoas que vão resplandecer mais e pessoas que vão resplandecer menos. E eu creio que isso está inteiramente ligado com o assunto que nós vamos tratar no próximo vídeo, que é a recompensa dos justos, os galardões. Então, amados irmãos, lembrem, Paulo, ele declara que por ocasião da vinda de Jesus vai haver ressurreição dos mortos. E quem participar dessa primeira ressurreição vai ter um corpo glorificado, vai reinar com Cristo durante o período do milênio, os 1000 anos, vai ser sacerdote de Deus aqui na terra. Não mais com um corpo limitado como é o de hoje, mas um corpo imortal, um corpo sem as limitações que temos hoje. Então, eu digo para vocês, embora a gente esteja apenas especulando algumas características de como pode ser esse corpo glorificado, ainda assim eu digo para vocês, irmãos, deve ser algo fantástico, algo que hoje nós apenas arranhamos quando olhamos para esses textos. Então, amados irmãos, espero que você possa ter gostado desse vídeo, que ele possa ter somado o entendimento que você já tem das Escrituras. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixa o seu like, deixa os seus comentários sempre em amor e compartilha ele com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.